Tudo bem com você, estudante do 8º ano do ensino fundamental? Eu, professor Dagoberto, estou aqui para juntos termos mais um momento de aprendizado nessa importante área do conhecimento, que é a matemática, e agora vamos desbravar aqui mais alguns assuntos e alguns exercícios nesse material que foi preparado pela editora Veloz especialmente para você, e eu quero te convidar a me acompanhar já. A nossa primeira questão de hoje, então, questão número 50, que diz assim: a professora de matemática, utilizando o software GeoGebra, traçou as medianas dos lados de um triângulo, conforme representado a seguir, determinando um único ponto, que é o ponto D, que corresponde ao encontro, ou melhor, ao centro de gravidade do nosso triângulo. Você sabia disso? Esse ponto de encontro das três medianas. Então, o que nós queremos saber? Exatamente esse ponto D, que é o ponto de encontro das três medianas, ele vai corresponder exatamente ao que no nosso triângulo? Nós sabemos que é o centro de gravidade, mas você sabe como é que nós chamamos também esse centro de gravidade do triângulo? Então, nós temos ali algumas alternativas. Será que ele é o centro do triângulo? Será que ele é o baricentro? Será que ele é o ortocentro ou o ponto médio do triângulo? E a nossa resposta correta é a letra B. O ponto de encontro das três medianas do nosso triângulo é o chamado baricentro do triângulo. Você já sabia disso? Você já conhece esse importante nome que nós temos no triângulo? E você sabia que o baricentro também ele faz parte de outras figuras geométricas? Então, pense um pouquinho, pesquise a respeito dessa palavra e coloque ela aí também agora no seu dicionário de matemática, baricentro, que é o que nós agora acabamos de encontrar aí na alternativa B da nossa questão número 50, ponto de encontro das três medianas. E aí, você já está preparado para mais uma questão? Então, vamos comigo direto ao ponto? E a nossa próxima questão é a questão número 51, uma questão muito interessante que fala sobre alguns procedimentos onde nós usamos régua e compasso. Veja bem, acompanhe comigo essa questão 51, que diz assim: observe a seguir a representação por escrito que o professor de matemática fez com seus alunos do 8º ano para a construção de um polígono regular. Você lembra o que é um polígono regular, né? Polígono regular é uma figura geométrica que tem todas as medidas dos lados iguais e dos ângulos também iguais. Então, inicialmente, com um compasso, esse professor então traçou uma circunferência de centro A, que é o que nós observamos aí no nosso caderno. Após fazer esse desenho, ele realizou um outro procedimento, que foi exatamente o quê? Ele traçou o diâmetro dessa circunferência, de extremidades C e D, conforme você pode observar. E agora, com o compasso, ele traçou uma outra circunferência de centro D, passando pelo ponto A, e identificando esses pontos de intersecção das circunferências como E e F. E conforme então você consegue também agora observar no nosso próximo desenho. O que será que vai acontecer depois? Na página seguinte você já vai encontrar isso. Na página seguinte fala que de forma análoga, ou seja, de forma semelhante ao que ele fez anteriormente, ele traçou uma nova circunferência, agora circunferência de centro C, passando exatamente pelo ponto A, identificando, no caso, os pontos de intersecção das circunferências como G e H, conforme, então, você pode observar agora nesse último desenho. Agora a pergunta é a seguinte: ligando os pontos D, F, H, G e E, qual é o polígono que nós obtemos? Você consegue identificar qual é esse polígono? Então, será que esse polígono é um octógono? Será que esse polígono é um heptágono? Será que esse polígono é um hexágono ou um pentágono?
Você lembra quantos lados tem exatamente cada uma dessas figuras? Octógono, 8 lados. Heptágono, 7 lados. Hexágono, 6 lados. E pentágono, 5 lados. Vou dar um tempinho aqui para você identificar agora o que aconteceu e qual figura foi formada. Vamos lá? E aí, você já chegou na alternativa correta? A nossa alternativa correta é a letra C, um hexágono. Exatamente, nós temos ali, se você ligar esses pontos, um hexágono, ou seja, são 6 pontos que nós poderemos formar através dessa ligação. Nossa alternativa correta, letra C. Você está mandando bem até agora? Espero que esteja tudo indo muito bem, mas lembre-se, qualquer dúvida que você tenha, converse com seu professor, com a sua professora, com os seus colegas. Isso vai te ajudar a desenvolver os teus estudos em matemática. E agora quero te convidar a me acompanhar aqui em mais uma questão. Vamos analisar então a questão número 53, que diz assim: ao utilizar com seus alunos o software GeoGebra, o professor Alisson fez a seguinte representação geométrica. E aí nós temos 2 polígonos, como você pode observar, e nós temos uma linha vermelha que separa esses 2 polígonos. Então nós temos ali o polígono ABCD, que é um quadrilátero, e do outro lado nós temos o polígono formado pelos vértices A', B', C' e D'. O que será que nós queremos saber nessa questão? Então, ao obter o quadrilátero A', B', C' e D', partindo do quadrilátero ABCD, o professor realizou uma. Então, o que será que foi realizado para obter esse novo polígono? Foi uma rotação, uma translação, uma reflexão ou uma congruência? Você sabe exatamente qual caso foi utilizado? Então, pensando um pouquinho, nós podemos observar que exatamente foi realizado uma reflexão, que é o que nós encontramos na nossa alternativa da letra C. Então, olhe para a linha vermelha que você vai perceber que a figura ficou de forma espelhada. Então, toda vez que você tiver exatamente uma figura espelhada, nós estamos falando de um processo chamado de reflexão. Tudo certo até aqui? Quero te convidar então a irmos direto ao ponto agora, resolvendo mais uma questão. E a nossa última questão de hoje é a questão número 55, que diz o seguinte: seu José possui um terreno com as seguintes dimensões. Observe bem o terreno do seu José, que está ali desenhado, e repare que ali nós temos um quadrilátero. Você consegue identificar qual é o quadrilátero que nós temos? Esse quadrilátero é um trapézio. Então, para nós realizarmos algumas coisas, primeiro vamos anotar as dimensões desse trapézio. Você lembra quais são elas? Vamos relembrar aqui comigo, caso você não lembre ou tenha alguma dificuldade. Você pode reparar que nós temos ali uma medida que equivale a 3,2 metros. Essa medida nós vamos chamar de base menor. Nós vamos representar ela pela letra B minúscula. Então, a base menor, B minúsculo, é igual a 3,2 metros. Nós temos também uma outra medida, que é a altura desse trapézio, que nós usamos a letra H. Então, a altura desse trapézio tem exatamente 2,2 metros. E temos a base maior. A base maior, B maiúsculo, ela será a soma da base menor, que nós temos ali em cima, com exatamente um pedacinho que aparece aqui embaixo no seu desenho, que seria 3,2 mais 1,25. Então, isso nos daria exatamente 4 metros e 45. Então, essas são as medidas que nós encontramos ali. Porém, o que nós queremos saber? Veja o restante da questão. A área do terreno de seu José em centímetros quadrados corresponde a... Então, nós temos que achar esta área em centímetros quadrados.
Como nós vamos fazer a partir de agora? Nós vamos primeiro multiplicar essas medidas em metros, todas por 100. Por quê? Porque 1 metro tem 100 centímetros. Então, 3,2 vezes 100 dará exatamente 320 centímetros. Da mesma forma, 2,2 vezes 100 nos dará 220 centímetros. E por último, 4,45 vezes 100 nos dará 445 centímetros. Tudo certo até agora? Então vamos pensar na fórmula que nos ajudará a calcular a área do trapézio. Para calcular a área do trapézio, nós podemos fazer área igual a soma das bases, base maior mais base menor, vezes altura, tudo dividido por 2. Então, somando isso, nós teremos, abre parênteses, base maior, 320, mais a medida de 445, vezes 220, tudo dividido por 2. Então, fazendo essa divisão agora, nós encontraremos a seguinte situação. Por que eu falei divisão? Primeiro, eu te aconselho a dividir o 220 por 2, que fica 110. E por último, agora, realizaremos esta subtração, adição ou multiplicação? Nós realizaremos uma adição. Nós vamos somar as bases. 320 mais 445. Você já sabe quanto dá esse resultado? Esse resultado nos dará exatamente 765. Então, nós faremos agora 765 vezes 110. Vou dar um tempinho para que você agora resolva esta multiplicação e assim nós possamos encontrar a medida do terreno do seu José em centímetros quadrados. Vamos pensar um pouquinho? E aí, você já chegou na resposta correta? A nossa resposta correta é a letra B. Essa medida, então, equivale a 84.000, olha só, o nosso resultado da multiplicação, 84.150 centímetros quadrados. Por isso, ficamos então com a letra B. E assim nós chegamos ao final de mais um encontro. Espero que você tenha dominado aqui todos os assuntos que nós abordamos e agora desejo a você bons estudos e até mais.